cada uma dessas pessoas nessa manhã, meu Deus. Estamos aqui prontos para te ouvir, para ouvir a tua voz e para o Senhor falar conosco, meu Deus, em nome e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Livro de Mateus, capítulo 13. A parábola do semeador. Amém? Eu já preguei, acredito que eu já preguei essa passagem aqui, mas o Espírito Santo sempre tem falado mais conosco. Amém, gente? Então, presta muita atenção no que Deus tem para falar com você nessa manhã. Ele diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. Então hoje, pessoal, nós vamos falar o porquê que as pessoas não dão fruto. Por que as pessoas não florescem? Por que alguns entram na igreja e florescem e outros não florescem? Por que pessoas não conseguem florescer? E o Senhor Jesus, vendo aquela multidão na beira da praia, ele teve o mesmo pensamento que o pastor. Ele falou: meu Deus, essa multidão que está aqui, muitas delas irão florescer e muitas também não darão fruto. Jesus olhou para aquela multidão e pensou o seguinte: muitas dessas pessoas que estão nessa multidão, amanhã já não vão estar aqui mais. Amanhã não vão estar na minha presença mais. Muitas dessas pessoas que estão agora assistindo a minha reunião, assistindo a minha pregação, Jesus pensando, amanhã vão estar adorando outros deuses. Amanhã vão estar em outros lugares. Então Jesus deu essa parábola, essa palavra, para que as pessoas entendessem e elas procurassem a dar fruto a partir daquele momento. Então vamos lá. Aí ele contou a história de 4 sementes. Ele diz assim: e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que um semeador saiu para semear. E ao semear uma parte, ela caiu aonde? À beira do caminho. É o primeiro tipo de pessoa. E vindo as aves a comer. Outra parte, outra pessoa, caiu em solo onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profunda a terra. Saindo, porém, o sol secou-se. Esse é o tipo de pessoa. Agora outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra assim, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir? Por que ele fala quem tem ouvidos para ouvir? Porque tem pessoas que até ouvem, mas não dão atenção. Por isso, pessoal, que Jesus ele fez mais ou menos uma conta. De 100 pessoas que vêm a ele, 25 dão fruto, 75 não frutificam. Por isso que a gente vê, é mais ou menos essa conta: 25% de pessoas que vêm à igreja mudam de vida, 75 não. A pergunta é a seguinte: em qual estatística você vai querer estar? Em qual estatística você vai querer se enquadrar, pessoal? Nas 75 ou nas 25? A vontade de Jesus é que você esteja enquadrado nas 25, mas não depende dele. Porque não depende da semente. Você vai observar que não depende da semente, depende do quê? Da onde ela cai. Não depende, porque às vezes a pessoa: a palavra de Deus não está mudando minha vida. Não, a palavra de Deus muda a vida de qualquer pessoa. A palavra de Deus muda a vida de todo mundo se quiser.
Mas a pergunta é a seguinte: será que a terra que essa semente está caindo, será que tem proporcionado condições dessa semente germinar? Isso depende de você. Amém, gente? Então, vamos explicar as 4 terras. Aí você vai ver qual terra você tem sido, e você hoje vai ter condições de mudar a terra onde a semente tem chegado. Amém? Amém. Versículo 18 diz assim: atendei vós, pois a parábola do semeador. Aí ele fala da primeira: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, que vieram as aves e roubaram aquela palavra. Quem é esse tipo de pessoa? Tem uma palavrinha aqui, pessoal, escrita: não compreendem. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não compreende. O que é esse compreender? Não é entender, porque entender a gente vai entendendo ao longo do tempo, mas é a pessoa compreender a necessidade que ela tem de aprender aquela palavra, a necessidade que ela tem, pessoal, de ter um encontro com aquele Deus, a necessidade que ela tem de buscar aquele Deus, porque às vezes a pessoa está ouvindo a palavra de Deus e ela não sabe a preciosidade do que ela está ouvindo. Pessoal, ouça o que eu estou dizendo para você. O que você está ouvindo aqui hoje pode mudar a sua vida completamente. Pode fazer de você uma pessoa muito vitoriosa. Mas tem pessoas que estão ouvindo essa palavra e estão deixando sair do outro lado. Como diz aqui a palavra, vem o maligno. A pessoa está ouvindo a palavra e por ela não compreender a importância daquela palavra, o que acontece? Vem o maligno e consegue arrebatar aquela palavra. Como, pastor Luciano? O maligno sempre vai usar alguém. Então, por exemplo, ela ouviu a palavra de Deus aqui. Já aconteceu aqui, pessoal, de pessoas assistirem a reunião e no final da reunião chegar até mim e falar assim: pastor, encontrei o lugar de mudança da minha vida. Pastor Luciano, olha, aqui é o lugar que a minha vida vai mudar. E eu nunca mais vi essa pessoa. Mudou. Nunca mais. Pior, mas mudou. Mudou para pior. Mas sabe por quê, pessoal? O diabo ouviu aquela palavra. O que ele fez? Quando a pessoa saiu daqui, ele lutou, criou situações para a pessoa nunca mais conseguir voltar. E a pessoa, por não compreender a necessidade de ela buscar a Deus, de ela conhecer a Deus, o que ela faz? Ela deixa que outras coisas tomem o lugar do que vai mudar a vida dela, pessoal. Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa veio, buscou, não, aqui é o meu lugar. Quando ela sai lá fora, no dia que é para ela vir, uma amiga liga e fala assim: fulano, vamos para tal lugar? Ela fala assim: qual que é mais importante, ir lá na igreja, ouvir a palavra, ou ir para tal lugar? Não, eu acho que é ir para tal lugar. Aí o maligno já vem, aí, vou arrebatar. Tá dando para entender, pessoal? Ah não, tal dia eu vou. Cria uma outra situação, uma dor de cabeça, um enjoo, acontece alguma coisa, alguém chama, alguém convida, alguma coisa acontece. Pessoal, o mal, ele tem várias cartas aonde? E pode ter certeza, ele vai te convidar, ele vai fazer, criar situações que você vai dizer o seguinte: realmente é melhor não ir buscar e resolver tal coisa. E aos poucos ele vai fazendo o que, gente? Ele vai tirando aquela palavra viva que está dentro de você, que vai mudar a sua vida. Que o mal não quer que você tenha ela dentro de você. Então por isso, gente, que você tem que colocar dentro de você um propósito. Coloca um propósito dentro de você. Vou dar um exemplo. Coloca um propósito. Porque Deus não está pedindo para você perfeição, porque perfeito só foi quem?
Claro, Ele vai pedir para você mudar em algumas coisas, mas às vezes essa mudança leva um tempo, gente. Então você não tem que ficar se cobrando. Deixa que o Espírito Santo vai te mudando, Ele vai falando com você, Ele vai te mudando. Mas o que Ele quer em você é propósito. Não, eu vou buscar. Amém, gente? Um exemplo, eu vou vir todo domingo, eu não vou quebrar, eu não vou faltar. Eu vou me alimentar da palavra de Deus. Você vai ver. Não deixe que nenhuma outra coisa atrapalhe você de fazer isso. Que você pode ter certeza, o maligno, ele vai tentar arrebatar essa palavra que você está ouvindo. Porque ele não quer que dê fruto. Está dando para entender, pessoal? Ele não quer que dê fruto. Ele quer ver você dentro da igreja com muitos cristãos, pessoal. Aí com a vida totalmente dilacerada, com a vida... Está dando para entender? Como vários cristãos estão vivendo aí fora. Por isso que hoje os crentes, os cristãos, são tão criticados. Eu já ouvi pessoas falar o seguinte: eu não contrato crente para trabalhar na minha empresa. Quem já ouviu falar isso também? Eu não quero. Por quê? Porque é um mau testemunho que se dá. Você não imagina, pessoal. Mas são pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas não estão ouvindo a palavra de Deus e não estão dando valor. A terra não tem sido uma terra boa. E essa terra sou eu que preparo. Amém, gente? Amém. Mais uma vez eu digo, a culpa nunca é da semente. A semente é maravilhosa. A semente, ela vai dar fruto, pessoal. É a palavra de Deus. Não tem como não frutificar. O problema às vezes tem sido a terra. A terra tem que mudar. A terra às vezes tem que ser adubada. A terra às vezes tem que ser tratada. A terra às vezes tem que ser limpada. Amém, gente? Amém. A terra às vezes tem que ser cultivada, tem que ser regada, para que ela possa produzir frutos. Amém? Amém? Vamos lá, continuando. Aí diz assim: segunda semente, essa foi a primeira, é aquela pessoa que ouve, mas o mal cria alguma situação, usa alguma situação e tira aquela semente que foi semeada. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe o que, gente? Com alegria. Logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes do que? De pouca duração. De pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo o que? Se escandaliza. Então essa é aquela pessoa que ouve a palavra, dura um tempo na igreja, ela fica um tempo na igreja, e ela fala a mesma coisa da primeira: não, aqui é o meu lugar, aqui eu vou encontrar a mudança da minha vida, e a pessoa fica tão feliz, e a pessoa fica tão alegre. Mas se ela não buscar, pessoal, o batismo com o Espírito Santo, porque o que vai te dar raiz na casa de Deus é você ter o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho 22 anos na presença de Deus. O que não me fez, o que fez eu nunca largar a presença de Deus, eu nunca me afastei de Deus? Foi o meu batismo com o Espírito Santo. Pessoal, o meu batismo com o Espírito Santo fez eu criar raiz com Deus. Eu não consigo viver sem a presença de Deus. Eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Eu vou falar para você, teve momentos que a vontade foi abandonar, mas a raiz, imagine, as folhas caíram tudo, os frutos caíram tudo, secou vários galhos, mas a árvore permaneceu, porque ela estava o quê? Estava com raiz. Ela estava recebendo alimento. Porque a raiz faz o quê, pessoal? Faz a árvore receber o alimento. Então, essa raiz é o Espírito Santo, e é ela que você tem que lutar. É o Espírito Santo que você tem que lutar para você ter. Porque é Ele que vai te dar condições de jamais você se afastar da presença do Espírito Santo. Agora, aqueles que não buscam essa raiz, o que acontece? Como diz aqui, vem o que, pessoal? Agora o mal agiu de outra forma, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando o quê?
Chegando o que, gente? Chegando a angústia. Então, se prepara. Porque pode acontecer de mesmo você sendo de Deus, vindo todo dia na igreja, você sofreu o quê? Angústia. O que é angústia? Às vezes essa angústia, pessoal, você não vai entender de onde vem. Mas é o próprio Deus dizendo, me busca mais. Se fortalece mais. A angústia de você passar uma luta em casa. A angústia de você passar um momento difícil na sua vida. Nesses 22 anos eu não sei nem quantos momentos difíceis eu já passei, pessoal. Quantas angústias eu já passei. Parece que a nossa alma é esticada. Parece que o nosso coração se rasga. Tamanha angústia que é. Mas ali é Deus dizendo, eu quero ver se você vai depender de mim realmente. Eu quero ver se você realmente nesse momento ainda vai continuar confiando em mim. Eu quero ver se nesse momento você ainda vai continuar me buscando, colocando a sua vida nas minhas mãos. Amém, pessoal? Amém. Vai acontecer, você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado. Por quê? Porque de repente você vai passar por esse deserto para você ir para uma nova etapa na sua vida. Para você amadurecer. Às vezes você vai ter que amadurecer. Você vai passar por isso para você amadurecer. A Bíblia diz, pessoal, que Jesus passou pelo que passou, sabe para quê? Quem sabe? A Bíblia fala que ele foi aperfeiçoado nas lutas que ele passou. Quando você passa às vezes por lutas, por angústias, você é aperfeiçoado. Você é aperfeiçoado. Você cresce. Amém, gente? Amém. Você cresce. O seu amor cresce. Amém, gente? Amém. Cresce por causa daquela situação que você está passando. Ontem eu vi uma senhora falando com uma outra pessoa. Ela estava com um animalzinho doentinho em casa. Aí ela estava conversando. A gente tem que estar observando os sinais, né, pessoal? Aí eu estava observando a pessoa falar. Aí a pessoa estava dizendo, sabe, olha que coisa interessante que aconteceu. A minha filha não gostava desse animalzinho. Mas depois que o animalzinho ficou doente, poxa, minha filha pegou um amor por ele. Em outras palavras, às vezes o problema vem, a situação vem, não entende-se por quê, mas às vezes é para quê, pessoal? Para aperfeiçoar. De repente estava faltando aquele amor. Amém, pessoal? Traz isso para a sua vida. Uma coisa assim aleatória do que aconteceu, mas entenda, às vezes acontece de a gente passar uma determinada luta. Para quê? Para você se apegar mais àquilo que você está vivendo, para o seu relacionamento amadurecer, para o seu amor aumentar, para você ter mais comprometimento com aquilo que você está vivendo. Eu acho que nesses 22 anos, pessoal, as lutas que eu passei foi para eu aperfeiçoar ainda mais a minha vida com Deus. Amém. Porque de repente, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, às vezes eu nem aqui estaria. Porque hoje o mundo está uma facilidade, não é, pessoal? Sim ou não? Sim. Então, como diz aqui, vindo a angústia, aí o que mais? A perseguição. Você vai ser, às vezes você vai sentir angústia, ou às vezes você vai ser perseguido. Como, pastor Luciano? Perseguido pela família. Às vezes, enquanto você estava lá virando, com a vida toda virada, ninguém nem falava nada com você. Agora que você passou a buscar Deus, você começou a ser perseguido. E fala da igreja, e fala de você, e fala do pastor, e fala disso, e fala tudo para tentar tirar você da presença de Deus. Pessoal, o mal vai usar armas que você nem imagina, para que a semente que você está recebendo, ela não dê fruto. Aí tem uma outra parte aqui, vamos lá. Vindo a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
Aí eu estava lendo, observando o que essa palavra escandaliza quer dizer, pessoal. Olha o que a palavra, nesse contexto, escandaliza quer dizer. Colocar uma pedra de tropeço. Olha só. Tem pessoas que a angústia ou a perseguição ou o que ela passa a se tornar uma pedra de tropeço para ela buscar a Deus. Aquilo passa a ser um impedimento. Outra coisa, sobre o qual outro pode tropeçar e cair. Ofender, seduzir. O mal às vezes seduz a pessoa. Presta muita atenção, pessoal. O mal seduz a pessoa para a pessoa cair. Seduzir ao pecado. Fazer uma pessoa começar a desconfiar ou abandonar alguém que deveria confiar e obedecer. Às vezes o mal cria essa situação, essa angústia ou essa perseguição para você desconfiar até de Deus, pessoal. Desconfiar de Deus como? Será que Deus vai me honrar mesmo? Será que Deus quer me abençoar? Esse escandalizar significa isso. É você desconfiar de Deus. E eu pergunto, será que Deus falha, gente? Não. Diga, Deus não falha. Deus não falha. E não vai falhar na minha vida. Amém? Amém. Olha só. Estar ofendido com alguém. Ver no outro o que eu desaprovo e me impede de reconhecer a sua autoridade. Tudo isso aqui é o escandalizar. Às vezes tem gente que tem reprovado até a maneira que Deus age. Mas entenda, pessoal, Deus nunca vai falhar. Amém? Amém. Vamos lá, continuando. Então essa foi a segunda semente. Foi a semeada em solo rochoso. A pessoa não tem raiz, ela acaba se escandalizando. Terceiro tipo de pessoa, o que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica ela o quê? Infrutífera. Pastor Luciano, quais são os espinhos? É os cuidados do mundo. Gente, o mundo vai sempre te mostrar belo para você. Vai enviar amigos, vai enviar situações, vai enviar... É ou não é, pessoal? Vai tentar te seduzir com coisas irresistíveis. Mas você tem que entender que tudo isso vai passar. Tudo isso passa, gente. Tudo envelhece. Quantas coisas que você, quando era jovem, ficava louco para fazer, e hoje você já nem liga mais. É ou não é? E hoje você vê os outros fazendo e fala, não vai fazer isso aí, para quem vai fazer isso aí? Sabe por quê? Porque tudo na vida passa, gente. É ou não é? Tudo na vida passa. Eu me lembro que quando jovem, sabe o que eu gostava de fazer, pessoal? Ficar quebrando lâmpada na rua. Lâmpada de ponto de ônibus. Né? Pegava um pedaço de pau e saia quebrando. Falei, o que eu tenho na cabeça para fazer isso? Mas era uma coisa que me deixava tão bem, era uma adrenalina, pessoal, de quebrar e sair correndo. Parece uma loucura, né? Mas o mal, ele seduz a gente. O mal seduz, pessoal. E eu posso falar, isso aí é uma coisinha boba, mas o mal às vezes seduz você com outras coisas, com bebidas, com drogas, com várias outras coisas. Ele vai tentar te seduzir para tentar tirar você da presença de Deus. Para a semente, pessoal, que é tão preciosa, a semente que é tão valiosa, a semente que é capaz de entrar em você e fazer você dar tanto fruto, Ele não quer que a semente entre em você e ela produza esses frutos. Então, não seja essa terra que caiu entre os espinhos. Aí a Bíblia fala que a fascinação os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Sabe por quê? Porque você vai prosperar. Mas cuidado para a sua prosperidade não te atrapalhar.
Não te atrapalhar. Por isso que às vezes é uma guerra para a gente prosperar com Jesus. É uma guerra, uma luta. Sabe por quê? Para quando você prosperar, você dar valor e jamais abandoná-lo. Mas por incrível que pareça, tem gente que prospera. Só basta ela crescer um pouquinho, ela já começa a deixar várias coisas entrar no coração. Coloque isso dentro de você. Fala: Deus, o dia que eu prosperar, Senhor, não deixa eu me desviar do teu caminho. Amém, gente? Amém. No dia que eu estiver lá no meu carro importado, no dia que eu estiver lá na minha casa de frente para o mar. Amém, pessoal? Amém. No dia que eu estiver podendo ir para qualquer país que eu quiser, não deixa eu me desviar. Amém, Deus? Amém. Não deixa eu largar. Porque, pessoal, a fascinação das riquezas tenta te desviar. Cuidado. Sabe por quê? Dinheiro também acaba. Com essa crise aí que está vindo sobre o mundo, quantas pessoas que não imaginavam que iam perder tudo e perderam tudo, pessoal. Se você vai para Niterói, você vê lá as estações de petróleo, como que é o nome? As plataformas tudo parada. Quantas pessoas que perderam tudo, pessoal. Tem gente que até tentou se matar com tudo isso. Para falar em relação à crise, né? A gente às vezes evita ouvir muito porque tem pessoas que mergulham nessa questão da angústia e depressão até, né? Verdade. Então é bom a gente estar sempre apegado com Deus. Às vezes no caminho, pastor, eu tenho visto várias lojas vendendo, vários imóveis vendendo, se alugando. Quem estava por cima, de repente está aí se debatendo. Exatamente. Mas por isso que a gente tem que estar com Jesus. Porque, pessoal, posso falar? A semente que está com Deus dá fruto. Amém. Amém, gente? Amém. Até no meio da seca. Você vê que tem árvore que está lá seca e ela está dando fruto. É verdade. Amém, gente? Amém. Está lá dando fruto, está lá. Não chove a dia, mas ela está lá dando fruto. Assim é a árvore, que é a quarta semente que eu vou falar. Assim é a pessoa quando ela está... Vamos lá, vamos para a quarta agora. Versículo 23. Mas o que foi semeado aonde, gente? Boa terra. Em boa terra é o que ouve a palavra e o quê? Compreende. E compreende. Compreende a importância da palavra, compreende o quão valiosa é a palavra, compreende a importância de ela estar dentro da palavra, ela compreende a importância dela viver a palavra. Essa o que, gente? Frutifica e produz 100 vezes mais. O que não consegue produzir 100 vezes mais, consegue produzir o quê? 60 vezes mais, pessoal. Ou aquele que de repente não tem a fé para produzir nem 100 nem 60, mas pelo menos produz 30 vezes mais. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que você na presença de Deus não tem como, você vai florescer. Glória a Deus. Aleluia. Você vai florescer. Quantas pessoas que dizem: pastor, o que eu não conquistei a minha vida toda, em 1 ano, 2 anos de presença de Deus eu conquistei. O que não aconteceu a minha vida inteira, em 1 ano, 2 anos na presença de Deus, ou em 5 anos, ou em 10 anos que seja, pessoal, minha vida mudou. É isso que Deus quer fazer. Diga graças a Deus. Amém? Inclusive, tem alguns testemunhos aqui que eu gostaria de pegar